Wendel e Cedric, lateral esquerdo e lateral direito do São Paulo, estão entre os relacionados do tricolor para o confronto dessa segunda-feira contra a Inter de Limeira no Morumbis. Jogo marcado para 21h30 e referente à primeira rodada do campeonato. Então, em Belo Horizonte, dá conta de que o Cruzeiro quer a contratação de Alan Franco. Que de fato, Alexandre Matos vale a lembrança de que o jogo precisou ser adiado porque o São Paulo, na oportunidade, fazia amistosos nos Estados Unidos. Da Silva, torcedor não aguenta mais o Zubeldia, terceiro, hein? Em 10 minutos de live. Ontem a pressão aumentou demais. Ainda ele falou que o Rian Francisco não vai jogar muito com ele. Tem que demiti-lo urgentemente. Boa noite, Nicola. Cara, terceira mensagem de São Paulino falando sobre a demissão do Zubeldia. Vou até tentar dar uma checada para ver qual que é o termômetro entre dirigentes do São Paulo. Peraí. Torcida do São Paulo pedindo demissão do Zubeldia. Mandei aqui, tá? Assim que tiver algum parecer, eu já conto para vocês. Clique Views Envelopamentos, mais conhecido como Carlão. Boa noite, Nicola. Zubeldia é muito asno ou tem medo dos medalhões? Ficar tanto tempo em campo com o Eric jogando mal e não colocar o Rian para jogar, ele já queimou o William Gomes e o Moreira fora o Zubeldia. Mais uma mensagem de torcedor do São Paulo demonstrando total chateação com o técnico argentino. Não é que o Zubeldia está com o filme queimado, o Zubeldia está com um filme muito queimado entre torcedores são paulinos, tá? Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo para entender a temperatura, como é que a diretoria vê. Eu confesso que eu me surpreendi com todas as manifestações de vocês, tá? Preciso te esclarecer agora se Alan Franco, zagueiro do São Paulo, interessa ao Cruzeiro. Confesso que não consegui entender o atual momento do Alan Franco, que era titular absoluto desde a chegada do Luiz Zubeldia, mas só esteve em campo em 3 partidas nessa atual temporada, uma delas na derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino, na tarde desse sábado, tarde e noite, né? Lá em Bragança Paulista, quando o São Paulo usou um time reserva. O Alan Franco também já havia estado nos jogos contra Guarani e Corinthians. Diante do Mirassol, por exemplo, em que o São Paulo teve seu time titular, ele foi banco. Pois bem, a especulação sobre Casemiro e a chance de o volante de 32 anos de idade do Manchester United voltar ao futebol brasileiro. Wendel e Cedric, lateral esquerdo e lateral direito do São Paulo, estão entre os relacionados do tricolor para o confronto dessa segunda-feira contra a Inter de Limeira no Morumbis. Jogo marcado para 21h30 e referente à primeira rodada do campeonato. Vale a lembrança de que o jogo precisou ser adiado porque o São Paulo, na oportunidade, fazia amistosos nos Estados Unidos. Da Silva, a mensagem de São Paulino falando sobre a demissão do Zubeldia. Vou até tentar dar uma checada para ver qual que é o termômetro entre dirigentes do São Paulo. Peraí. Torcida do São Paulo pedindo demissão do Zubeldia. Mandei aqui, tá? Assim que tiver algum parecer, eu já conto para vocês. Clique Views Envelopamentos, mais conhecido como Carlão. Boa noite, Nicola. Zubeldia é muito asno ou tem medo dos medalhões? Ficar tanto tempo em campo com o Eric jogando mal e não colocar o Rian para jogar, ele já queimou o William Gomes e o Moreira fora o Zubeldia. Mais uma mensagem de torcedor do São Paulo demonstrando total chateação com o técnico argentino. Não é que o Zubeldia está com o filme queimado, o Zubeldia está com um filme muito queimado entre torcedores são paulinos, tá? Mandei mensagem para uma pessoa do São Paulo para entender a temperatura, como é que a diretoria vê. Eu confesso que eu me surpreendi com todas as manifestações de vocês, tá? Preciso te esclarecer agora se Alan Franco, zagueiro do São Paulo, interessa ao Cruzeiro. Confesso que não consegui entender o atual momento do Alan Franco, que era titular absoluto desde a chegada do Luiz Zubeldia, mas só esteve em campo em 3 partidas nessa atual temporada, uma delas na derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino, na tarde desse sábado, tarde e noite, né? Lá em Bragança Paulista, quando o São Paulo usou um time reserva. O Alan Franco também já havia estado nos jogos contra Guarani e Corinthians. Diante do Mirassol, por exemplo, em que o São Paulo teve seu time titular, ele foi banco. Pois bem,
A especulação em Belo Horizonte dá conta de que o Cruzeiro quer a contratação de Alan Franco, que de fato Alexandre Matos, Pedrinho BH e companhia estão em busca de um zagueiro. Isso é público notório, especialmente depois da lesão com cirurgia do João Marcelo. Também já haviam especulado o Arboleda, mas não há negociação, até porque o Arboleda custa altíssimo. Entre salários, direitos de imagem e ajuda com dívidas que o Arboleda constituiu, o São Paulo gasta na casa dos 800 mil por mês. Fui checar com o pessoal do São Paulo e também do Cruzeiro se existe alguma negociação. São Paulo assegura que não há nem sequer sondagem. Na manhã desse domingo ainda questionei um dirigente do Cruzeiro se em algum momento o Alan Franco fez parte dos planos e esse nome está descartado. O Cruzeiro pretende anunciar até 28 de fevereiro, quando fecha a janela de inscrições, mais um defensor que vai se juntar aos demais atletas para a posição, mas esse não será o Alan. Para de falar sobre Casemiro e a chance de o volante de 32 anos de idade do Manchester United voltar ao futebol brasileiro. Posso assegurar que o Flamengo sondou a situação do atleta nos últimos dias. Já o São Paulo, que é sempre alvo de especulações, não tem nenhum interesse ou condição financeira de contratá-lo. Quero explicar todos os detalhes a partir de agora. Primeiro, lembrar que o Casemiro está fora dos planos de Rubem Amorim, o técnico do Manchester United. Nas últimas 5 partidas da equipe, o Casemiro só esteve em campo em 20 minutos. Jogou 1 minuto contra o Leicester e 19 minutos contra o Steaua Bucareste. Jogador extremamente caro, ele tem um dos 10 maiores salários de toda a Premier League, com vencimentos na casa de 9 milhões de reais por mês. O contrato do Casemiro com o United só se encerra em junho de 2026. O clube inglês topa emprestá-lo e ajudar com parte dos salários. São Paulo adoraria ter o Casemiro, jogador formado na base, com enorme identificação e que já se declarou São Paulino, mas não há condição financeira para essa negociação. O Tricolor alega que hoje já custa mais do que aquilo que estava orçado. E o São Paulo de 2025 vai precisar seguir à risca todo o seu planejamento financeiro, sob o risco de ter dificuldades com o FDIC, aquele fundo de investimentos que está captando no mercado 240 milhões de reais por conta disso. Ainda que o United ajudasse, por exemplo, com 7 dos 9 milhões de reais por mês do Casemiro, o São Paulo não teria 2 milhões de reais para completar o salário por mês do atleta. Já em relação ao Flamengo... Gafa, um treinador estrangeiro, ele acha que está treinando o Real Madrid. E não é assim que a banda toca. Pelo amor de Deus, como você bem disse, foi muito bem na tua fala, o Rian tá iluminado, deixa o garoto jogar. Só que o treinador do São Paulo, ele não gosta da garotada. Ele não gosta da garotada. Ele gosta de jogador pronto. Tanto é que o lateral esquerdo do River veio por quê? Porque é um jogador pronto. Ele dispensou o Moreira, ele achava que o Moreira não jogava, não tem personalidade para jogar no São Paulo. Por isso que não jogou o Moreira. Ele falava isso nos bastidores. Então o que acontece? O Rian coloca para jogar. Vai colocar ele para jogar no Libertadores? Contra um River, um Boca no Morumbi? Lógico que não. Bragantino e Bragança, time reserva. Essas coisas. Jogador, essas coisas que o Abel faz bem. Ele coloca a garotada para jogar no Paulistão, para pegar bagagem, experiência, maturidade. E saber com quem vai contar, né? Exatamente. Como é que você vai... Ah, não, hoje eu não coloco ele. Mas no jogo difícil, a batata assando no Morumbi... Aí bota. Aí você coloca o jogador, aí queima o jogador. Não resolve, aí queima. Não dá, eu não concordo com isso. Ô, Mariano, falar um pouquinho.